Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia com vocês aqui, falando da palavra de Deus, numa série gloriosa sobre o tema O Caminho do Ouro. Queridos, baseado na carta de Pedro, segunda carta, capítulo 1, e também o livro de Filipenses. Muito bem, eu estou no versículo 4, do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, quando ele fala, amados irmãos, assim: dessa maneira, ele nos deu sua grandiosa e preciosa promessa, para que tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqui eu quero pontuar com vocês alguma coisa muito interessante, né? A primeira parte eu já pontuei na reflexão anterior, que fala sobre a natureza divina, que foi soprada, que está dentro do homem, e agora temos a natureza divina. Mas existe o ponto 2 dessa pontuação. O ponto 2 dessa pontuação é uma sequência. Quando a natureza divina entra, ele diz assim, ó, então a sequência, né? E fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Gente, vamos fazer um pensamento aqui. Se eu tenho a natureza divina em mim, se isso é uma realidade no meu interior, então organicamente eu vou fugir, amados, da corrupção que há no mundo. Nós sabemos que o mundo é um sistema, e é um sistema corrupto em todas as áreas. Não adianta tentar fugir, tentar pôr um pano quente em alguma área, amados irmãos, do sistema mundial. Vamos falar do sistema mundial, todas as nações do mundo com seu sistema, né? A corrupção é uma cratera, não é um buraco, é uma cratera. Eu só consigo fugir da corrupção do mundo se eu tiver, amados irmãos, a presença de Deus em mim. Porque a tentação diária é muito grande. Somos tentados no trabalho, somos tentados na rua, somos tentados em todo lugar. O sistema está à volta. Por isso é importante, queridos, pontuar na nossa vida essa base. Qual é a base? É a base da comunhão íntima com Deus todos os dias. É a base, queridos, de entender que nós carregamos a vida de Deus. E a vida de Deus em nós, ela produz para nós e em nós uma esperança incrível, ela produz algo extraordinário dentro das nossas vidas, aleluia, porque a palavra até diz assim, ó, então, se você acontecer isso, tá, o que vai acontecer? Você vai conseguir fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé, o quê? A virtude. Então a fé e a virtude. A fé sem virtude, ela é morta. A fé precisa ter virtude. O que eu expliquei já hoje que é virtude? É a vida de Deus. Então, fé sem vida é uma fé morta. Se eu tenho fé, mas não creio, que fé é essa? Então acrescente a sua fé, né? Acrescente a sua fé a virtude. E sequencialmente a virtude, conhecimento. Por quê? Porque se a virtude é a presença de Deus, é a vida de Deus, automaticamente ele vai se revelar em mim. Você está entendendo essa visão? Se Deus está dentro de você, ele vai se revelar em você. Ele não vai se revelar para você. Há uma diferença. Se revelar em você ou para você. Se Deus se revelasse para mim, eu poderia me levantar e dizer, eu sou homem importante que tenho a visão. Sou detentor da visão. Eu teria me levantado e me exaltado, né? Mas como não é assim, amados irmãos, como Deus está acrescentando a sua virtude e conhecimento, né, em você, então quem governa é Deus em você. Quem fala é Deus em você. Quem faz é Deus em você. Você conseguiu entender? É uma entrega total, né? O caminho do ouro é uma entrega total. O caminho do ouro é uma disponibilização total. E diz a Bíblia, irmãos, ó, a virtude também dá abertura ao conhecimento, como eu falei. E o conhecimento ao domínio próprio. Olha que lindo, que legal.
A natureza de Deus, a vida de Deus nos leva a esses caminhos. O caminho, amados irmãos, da virtude, do conhecimento e do domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você ter a direção naquilo que vai fazer. É você não ficar dúbio, em dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Quando o governo de Deus atua em você, você vai ter uma direção. Ainda que aquela direção seja uma direção que aparentemente parece que não é boa, mas você teve o sentimento daquela direção. E você vai, e Deus vai te honrar naquela direção. Confia no Senhor. Todos os teus pensamentos e as tuas obras serão estabelecidas. Mas primeiro, confia no Senhor. Este é o segredo, né? Aí diz assim, porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Gente, olha que tremendo. Se estas coisas que nós estamos falando aqui, essas coisas de Deus, se a vida de Deus está em você, Deus vai te levar a ser operante nas suas ações. Deus vai te tirar da inoperância. Amados, o que é inoperância? Inoperância é aquilo que nós não conseguimos fazer, é aquilo que não dá certo, é aquilo que não vai, é aquilo que não acontece, é aquilo que não dá certo. Sabe? Tá cheio de gente inoperante. Tá cheio de gente que fala assim, eu tento fazer, não consigo, ou eu começo, não termino, ou eu vou, não dá certo. Quantos de nós já iniciamos um projeto e paramos logo no começo? Outros pararam no meio. Por quê? Tá vendo inoperância? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Está faltando vida. Está faltando a presença de Deus. Está faltando a palavra de Deus. Está faltando a comunhão plena com Deus para que seja operante todas as ações. A grande questão é que muitas vezes em nossas ações nós usamos a nossa vida da alma. Nós usamos o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo. Então, amados irmãos, fica muito difícil quando a gente usa aquilo que nós achamos para fazer. Deus quer mudar essa situação. Eu estou falando aqui, amados irmãos, do caminho do ouro. O caminho do ouro é uma entronização. O caminho do ouro não é uma religião. O caminho do ouro não é uma doutrina humana. O caminho do ouro, queridos, não é simplesmente um cristianismo histórico. O caminho do ouro, queridos, é quando a vida governa. O caminho do ouro é quando Jesus Cristo é o nosso Senhor. O caminho do ouro é quando nós acreditamos, queridos, que Jesus Cristo é todo inclusivo e dentro de nós Ele atua de forma operante, gloriosa, maravilhosa. E Ele nos leva a ser participantes das suas operações. E Ele nos leva, amados irmãos, a operar em Cristo. Porque somos instrumentos, é Ele que nos toca. E quando Ele toca em mim tem que sair som. Quando Ele toca em você tem que sair som. O grande problema é quando você toca um instrumento e não sai som. O instrumento está com problema na corda, está com problema no falante, está com problema no captador, né? Ele não funciona. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem funcionado ou não tem funcionado? Se você não tem funcionado, Deus está querendo tocar em você para o pleno funcionamento. Se você não tem conseguido ter uma visão clara das coisas de Deus, eu quero te desafiar a invocar o Senhor comigo nessa manhã. Eu quero te desafiar a entender o plano glorioso de Deus nessa manhã. Quero te desafiar a seguir de forma, amados irmãos, cabal a vida de Deus. Quero te convidar a fazer uma entrega nessa manhã. Quero te convidar a entender o plano poderoso de Deus. Quero te convidar a entender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, aquilo que Deus vai fazer. Eu quero te convidar a viver uma nova dimensão de vida em Deus. Aleluia! O caminho do ouro, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que subiu à cruz, e ali Ele se rendeu e morreu, ressuscitou, e se tornou Cristo que dá a vida. E agora, através do Cristo que dá a vida, eu e você, queridos, somos participante, atuante da glória de Deus, da natureza de Deus, da vida de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da palavra de Deus. E agora eu e você podemos caminhar em vida e em viver, dando glória ao Senhor,
Senhor e dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não temerei o que me pode fazer o homem, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para conosco. O caminho do ouro te leva a entender o plano salvador de Cristo. O caminho do ouro te leva a entender o plano da inserção da natureza divina à sua natureza. O caminho do ouro te faz compreender e entender largura, altura e profundidade do poder de Deus. O caminho do ouro te faz a pessoa mais nobre dessa terra, porque esse caminho introduz em você a natureza divina, esse caminho te faz ser operante, esse caminho te leva ao entendimento claro das coisas de Deus. Este caminho traz em você uma nova dimensão de vida. Esse caminho revela a você e abre portas incríveis na sua vida, amados e queridos irmãos. Amo a carta de Pedro e fico maravilhado ao ver o sentimento de Pedro em escrever suas cartas, em colocar aqui palavras reveladas. Amados, Pedro se tornou disponível a Deus. Pedro era um homem duro, naturalmente duro, mas houve uma conversão genuína e agora ele faz parte de uma visão poderosa e escreve palavras gloriosas como essa. Pedro fala da certeza da nossa vocação e eleição. Pedro fala da glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Pedro revela profundidades incríveis. Então aqui eu quero que você receba, queridos, o poder da operância. Eu quero que você receba, queridos, a extração da inoperância. Deus vai colocar um fim na inoperância. Deus vai colocar um fim na inoperância e vai abençoar você na operância. Eu creio nisso e por isso eu vou orar agora pela sua vida em nome de Jesus. Grande Deus Pai Celestial, obrigado pela tua palavra poderosa e tremenda, que revela a vida. Pai, traz em nosso coração a tua presença e libera sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que participam do canal Reino em Pauta, sobre aqueles que todas as manhãs ouvem essa palavra, ou no meio do dia, ou à tarde. Deus, quantos ouvem, quantos veem vídeo, eu quero abençoar, ó Deus amado, ó Senhor, o veículo que transmite o YouTube. Quero abençoar todos os irmãos que acessam. Quero declarar sobre cada um toda sorte de bênçãos. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fica comigo e eu continuo amanhã.